Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa disciplina de Geologia e Geografia Básica. No vídeo passado, nós encerramos o assunto solos. Hoje nós vamos iniciar a respeito do clima. Vamos lá! Bem, o que é o clima? O clima é o comportamento do tempo atmosférico, ou seja, do ar, tá? Porque quando a gente fala atmosfera, são os componentes, né, que compõem o nosso ar, tá ok? Se falarmos que o dia está quente ou o dia está seco, estamos nos referindo ao que? Ao comportamento da atmosfera. Então, o que a gente já aprendeu? O clima, ele é o quê? Ele é o comportamento do tempo atmosférico, do tempo, do clima, do ar atmosférico. Porém, ele tem o seu comportamento, ok, variado. Ele se comporta de forma variada. Daí sai o que a gente entende hoje por variações climáticas, ok? Quanto à temperatura, então, veja bem. Você tem o ar atmosférico, a parte da nossa atmosfera, né? Que são compostos do quê? De ar. Aí você tem o comportamento, como esses gases se comportam, né, em determinada época do ano. E você tem a questão da temperatura. Tudo isso influencia o quê? No clima, tá? Então, são vários os fatores que nós vamos ver aí pouco a pouco. Quanto à temperatura, o clima pode ser quente, temperado e frio, tá? Quanto à umidade, então você já percebeu assim, opa, peraí, professora, então tem tudo isso? Tem. Como ele se comporta, tá? Como ele é influenciado pela temperatura e pela umidade, tá? Então, você tem temperatura e umidade para formar, então, o clima como a gente conhece hoje, tá? Em função da quantidade de chuva, o clima pode ser superúmido, úmido, subúmido, semiárido, árido, mas tudo isso a gente vai ver, tá? Então, o que eu coloquei aqui para vocês, a questão dos ventos, né, de como é feito isso. Primeira coisa que a gente precisa saber, tá, ó, nós temos a linha imaginária aqui, ó, a linha do Equador, tá? É como se a gente pegasse o nosso planeta e cortasse ele ao meio. Então, o que acontece? O que você já sabe, já aprendeu? Você tem aqui, claro, os ventos, né, vem daqui, vem daqui, vem dali, mas o que você precisa mais saber? Você tem essa parte aqui, tá? Que é depois da linha do Equador, aqui você tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Quanto mais você se afasta da linha central, que é a linha do Equador, mais frio ele vai ficando. Por quê? Porque nós temos os polos aqui. Os polos são os lugares mais extremos do planeta e mais frios. Então, aí conforme você vai se afastando, você vai indo para a zona mais quente, tá? Então, nós temos aqui primeiro, tá? O Círculo Polar Ártico, tá? Que aqui é considerado uma alta pressão, alta pressão. Por quê? Quando você tá nesses lugares, nossa, muitos filmes, a gente vê que a pessoa não consegue respirar. Não consegue respirar, porque o ar tá rarefeito, tá? Isso quer dizer que o quê? Você tá sofrendo alta pressão, tá? E o clima tá muito frio, tá? Então, conforme você vai vindo para cá, vai vindo para cá, vai vindo para cá, essa pressão vai diminuindo, essa pressão atmosférica. E aqui você consegue aqui, ó, sentir o calor, as radiações solares, é mais quente e baixa pressão. Aí aqui começa de novo, né? A mesma coisa, né? Aqui alta pressão, aí aqui alta pressão de novo, tá? Então aqui nós temos as influências do quê? Dos ventos, né? Ventos polares, ventos ocidentais, ventos alísios do sul e do norte, ventos ocidentais do sul. Então, assim, poxa, professora, de onde vêm esses ventos? Dos oceanos e dos outros continentes, tá ok? Bem, as zonas polares, como eu falei para vocês, que é essa daqui e essa daqui, tá? Tá vendo? Ela é azulzinha aqui. Ah, professora, por que o globo tá assim meio tortinho? A Terra é assim, tá, gente? Ela faz um movimento de translação e rotação, mas ela não é assim, ela não é 90 graus, ela não faz ela não fica em pé certinho. Ela é um pouquinho assim, ó, tá?
É assim que é a posição da Terra, tá? Na nossa órbita aí. É assim, tá? Bem, então aqui nós temos a zona fria do norte, zona fria do sul. Norte, sul. Zona temperada do norte, aqui temperada, porque assim, ela não é um frio congelante, mas também não é o clima tropical que a gente conhece, tá? Então, nós temos duas zonas temperadas aqui, ó. A zona temperada do norte e a zona do sul. E ao meio, que é onde se encontra a maior parte do continente brasileiro, tá? Zona quente ou intertropical. Porque nós estamos praticamente aqui na zona do Equador inteira, tá? Então, por isso que o nosso clima, ele é quente, tá? Bem, as zonas polares conhecem climas frios, já que são dominadas por massas de ar frio ao longo do ano. Então, dependendo, ela não varia muito essa época do ano. Então, ela sempre recebe o quê? Frio, frio, massa de ar frio. Enquanto a zona equatorial, que é essa daqui, zona equatorial que a gente fala é da linha do Equador, tá? Equador, equatorial. Possui um clima quente, pois é dominada por massas de ar quente, mesmo no inverno, e as zonas temperadas, onde as estações do ano não são bem definidas, conhecem massas de ar frio no inverno e de ar quente no verão, tá? Então, aqui a gente ainda tem uma certa variação. Então, o que a gente percebe? Na zona temperada, ela varia um pouco ainda, nas zonas polares, não, é sempre a maioria dos anos frio, e aqui também não varia tanto, tá? Porque também é calor. Bem, fatores determinantes do clima. Então, aí vamos explicar um por um, tá? Primeira coisa, a latitude. Poxa, professora, o que é a latitude? Vamos lá, vou explicar para você, eu achei essa explicação aqui melhor. Quanto maior a latitude, por que quando a gente fala que uma área tem maior latitude que a outra? Porque ela está mais perto dos polos 90 graus. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Nós temos o norte e o sul, tá? Altas latitudes e baixas latitudes. Por quê? Quanto mais próximas do polo, você tem uma alta latitude. É o que as pessoas que escalam os montes na neve, assim, por exemplo, nos extremos do mundo, sofrem. Aquele pesar, nossa, tá pesado e sofrido, o ar não chega direito, a pessoa se sente como se estivesse realmente sofrendo uma pressão, tá? Então, é a questão dessas altas altitudes. Baixas altitudes, altas altitudes, tá? Mais frio será. E quanto? Menor latitude, mais perto do Equador. Então, o que a gente... Aqui, ó. Então, nós temos aqui o ponto zero, tá vendo aqui, ó, na linha do Equador, ponto zero. Conforme você vai indo para os polos, vai aumentando essa latitude. E aqui você chega no 90 graus. Tá ok? Poxa, professora, é um pouquinho complicado. Tá? Mas aí vamos lá, você tem que ver vendo ponto por ponto, pelo menos ter uma noção desse conteúdo você precisa ter, tá? Quanto mais nos distanciamos do Equador, aqui tá praticamente, essa aqui é a explicação da sua apostila, essa que eu peguei diferente, tá? Portanto, quanto maior a latitude, menores são as médias anuais de temperatura, ou seja, a variação, média é variação, tá? A Terra, por ser redonda, recebe raios solares com diferentes inclinações. As regiões próximas ao Equador, que é onde nós estamos, tá? Lembra aqui, Brasil, Equador, são atingidas por raios solares menos inclinados. Latitudes menores, porque nós estamos perto do Trópico de Equador, da linha do Equador aqui, tá? Pelo contrário, são alvos de raios mais inclinados. Assim, quanto maior a inclinação, menor a temperatura. Por quê? Por que aqui é mais quente? Porque a gente recebe raios solares, o quê? Não inclinados, diretos. Tá ok? Bem, vamos lá. Outro fator também que influencia é a questão da altitude, tá? Essa altitude a gente considera sempre, lembra que eu também já dei essa aula na questão de geologia, que a gente sempre considera que o ponto zero o nível do mar, tá? O nível do mar aqui. Porém, no Brasil nós também temos estruturas que nós temos aí relevos que tem planaltos, serras, montanhas, tá? Então ela tem uma altitude maior, mas da onde saiu esse ponto zero? Do mar, tá ok? Aqui, ó. Essa altitude é do mar, tá? E uma coisa interessante, né? Aqui, ó, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, ó, que eu tenho 3 pontos nessa figurinha,
tá? Aqui o último seria 2.000 metros, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, Praia de Santos como nível do mar, o ponto zero. Aí eu tenho a cidade de São Paulo e eu tenho Campos de Jordão, tá? Então aqui tá escrito assim, por exemplo, aqui. Altitude 2 metros, né? Bem baixinho. A temperatura 22 graus. Tô na praia, tá lá 22 graus. Aí quando essa altitude ela aumenta, né? 800 metros, a temperatura também diminui, 20 graus. Aí, conforme essa altitude aumenta um pouco mais, aqui, ó, 1.700 metros, a temperatura é 18 graus. Então, a gente pode dizer o quê? Ah, professora, então quer dizer que quanto maior a altitude, menor a temperatura? Sim. Essa é uma relação boa para você fazer. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, um certo aqui já tá 20 e poucos graus, aqui já tá 10 graus e aqui quase zero. Então, quanto maior a altitude, mais frio fica, tá? Por que que essa, ó, vamos lá. No alto de uma montanha sentiremos mais frio, que foi o que a prof acabou de falar. No mesmo momento e na mesma altitude que numa praia. Portanto, quanto maior a altitude, menor é a temperatura, que nós também vimos através das figurinhas, né? Sabemos que os raios solares, quando atingirem qualquer ponto da Terra, aquecem sua superfície, que irradiará calor para a atmosfera. Então, você lembra que também teve um vídeo da porcentagem de raios que incidem na atmosfera? Alguns porcentos ficam retidos, outros se perdem. Então, desse porcento que fica retido, ele faz o quê? Ele aquece... nos aquece, nos fornece energia suficiente para que as plantas se renovem, né, realizam fotossíntese e também nos aqueça, tá? Tornando um lugar habitável aos seres humanos. Qualquer objeto mais próximo a essa superfície receberá mais calor. Em altitudes maiores, a irradiação é menos intensa. Então, o que que acontece? Nesse lugar aqui, mais alto, ele recebe menos radiação solar e irradia menos, né? Já numa região que você tem uma altitude menor, por exemplo, numa praia, a incidência de raios solares ela é bem maior, concorda? Então, esse é o raciocínio. Além disso, as grandes altitudes, o ar é mais rarefeito. Isso é, conhece uma menor concentração de gases e de umidade, por isso que fica mais difícil você respirar, tá? Diminui a retenção de calor e a temperatura. Bem, pessoal, então nós vimos o quê, ó? Nessa primeira parte, nós vimos a latitude e a altitude, tá? Ainda vai ter a parte 2, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos, até!